Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, do verso 3 ao verso 25, diz assim o texto: Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos? Por que, pois, me arma cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul? Respondeu-lhe o rei: Não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera: Tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltava-lhe forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenha forças, e te ponhas a caminho. Porém ele o recusou, e disse: Não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se e matou-o, e tomando farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram
e se foram naquela mesma noite. Oremos mais uma vez. Santo e eterno Pai, Deus bendito, neste momento, ó Deus, em que a Tua palavra será pregada, nós rogamos que o Senhor nos direcione, que o Teu Espírito que habita em nós nos guie a toda a verdade, que o Senhor ilumine os nossos olhos, Pai, para que possamos contemplar a maravilha da Tua lei, para que sejamos alentados, consolados, exortados por Tua palavra bendita. Ó Deus, fala ao Teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje é alvo de muitas controvérsias. E a controvérsia gira em torno da seguinte questão: quem apareceu para Saul foi ou não foi Samuel depois da sua morte? E há muitos estudiosos que entendem que sim, foi Samuel, principalmente porque o texto bíblico está afirmando aqui que Samuel estava falando com Saul. Mas particularmente eu estou convencido, junto com Calvino e com Matthew Henry, e considerando toda a analogia da fé, ou seja, o todo da Escritura, de que não era Samuel que estava aqui. Contudo, eu creio que a discussão em torno de Samuel tem levado muitos a perder o ponto da passagem, o ensino da passagem. A ênfase aqui não é se você pode ou não conversar com mortos. Não é se há ou não a possibilidade de se falar com mortos, o que particularmente eu entendo não ser possível. Mas não é esse o ponto do texto, não é essa a discussão do texto. O texto está aqui neste exato lugar para mostrar a decadência espiritual de Saul, aquele que fora ungido pelo Senhor, que fora rejeitado pelo Senhor e agora está perto de fato de morrer, de perder o seu reino, que será entregue a Davi. E você percebe isso porque até então o narrador estava se detendo na história de Davi. No capítulo anterior, Davi está novamente em Aquis, ele procura a ajuda do rei de Gate, ele precisa estar ali fazendo um duplo papel, se dizendo fiel ao rei de Gate, o que levou Davi a ficar numa situação bastante complicada. E agora então ele faz uma pausa nessa história e ele volta novamente os olhos a Saul. Ele foca novamente em Saul. A narrativa serve então de alerta. O alerta é o seguinte: cuide para não se afastar do Senhor. Tenha muito cuidado para que o seu coração não se afaste do Senhor. É isso que aconteceu com Saul e houve então consequências do que aconteceu com Saul. O texto vai mostrar que você deve cuidar para não se afastar do Senhor, porque você pode vir a fazer algo que outrora você condenava. Dê uma olhada no que vai acontecer. O texto inicia aqui com duas afirmações, no verso 3. Já Samuel era morto, essa é a primeira informação, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Primeira informação, Samuel já está morto. Samuel já foi lamentado. Segunda informação, Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. E é interessante o texto começar assim, porque isso tem tudo a ver com aquilo que vai se desenrolar na história. Porque depois dessa informação, o narrador vai então informar sobre o movimento bélico, o movimento do exército filisteu, que levou o rei Saul a ficar morrendo de medo. Se você olhar para os versos 4 e 5, você terá isso, preste atenção. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem,
ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul está com o seu exército, mas ele sabe que diante daquele grande exército filisteu, não há como ganhar. Ele está de fato aterrorizado, ele se vê numa situação em que não há muito o que fazer. E então no verso 6 você tem a evidência de que de fato Saul está bastante distante do Senhor. Porque o verso 6 diz: consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus já havia rejeitado Saul há bastante tempo. Deus já havia parado de falar com Saul. O último dos sacerdotes que estavam de Saul também se foi. Deus já não falava com este homem há tempos, mas no meio de toda esta confusão, em meio ao terror do seu coração, ele mais uma vez tenta buscar o Senhor. Silêncio. Deus não lhe fala. O coração deste homem está de fato distante do Senhor. E é neste momento então que Saul faz algo que outrora ele condenava. Em outro tempo, seguindo a lei do Senhor, Saul mandou desterrar os médios e os adivinhos. Saul fez o que era correto lá atrás. Para você entender o que Saul fez, abra Deuteronômio, capítulo de número 18. Veja o versículo de número 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito e estava levando este povo para a nova terra, Deus deu leis específicas acerca do que o povo deveria fazer naquelas terras. Então o que Saul fez quando desterrou os médios e os adivinhos, como foi informado no início, no verso de número 3, estava plenamente em acordo com a palavra do Senhor e com a direção do Senhor. E ao que parece, Saul de fato concordava com aquilo que o Senhor estava ordenando. Contudo, longe do Senhor, ele mesmo agora vai recorrer a uma médium. Veja o verso 7. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Perceba o triste fim, meus irmãos, do ungido do Senhor que fora rejeitado. Um homem que em outro tempo, assentindo a palavra do Senhor, mandou desterrar os médiuns, e agora, entendendo ou percebendo que Deus já não fala mais a ele, porque o seu coração está distante de Deus, ele recorre a uma abominação. Infelizmente, o que é visto na vida de Saul é visto em nossos dias. Não é algo que aconteceu somente neste momento da história. Há inclusive pastores famosos que apostataram da fé e que hoje defendem algo que outrora condenavam, que hoje fazem algumas coisas que em outro tempo condenavam. Por exemplo, há um pastor que condena
condenava o pecado da homossexualidade e hoje defende com muito afinco. E é isso que acontece com aqueles que abandonam o Senhor. Porque ao abandonar o Senhor, você juntamente com isso abandona o padrão ético e moral do Senhor. A sua ética, a sua moral, tudo isso decorre da sua crença. Decorre daquilo que você compreende acerca do Senhor e do que Ele diz. Mas se você está distante do Senhor, você não dará ouvidos à sua lei. Você vai andar de acordo com os seus caminhos. A sua ética será afetada. A sua moral será afetada. E dessa maneira você vai acabar fazendo aquilo que em outro tempo você abominava. Você dizia, está errado. Você se verá fazendo estas coisas. Provavelmente você conheça pessoas assim. Pessoas que um dia estavam caminhando com Deus, caminhando com a igreja, que tinham um comportamento ético, moral, condizente com a palavra do Senhor, que hoje estão fazendo coisas que estão totalmente distantes do padrão de Deus. Não é sem razão que Pedro adverte a igreja do Novo Testamento. Abra a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Na segunda carta, Pedro está no capítulo 2, condenando os falsos mestres. Ele começa o capítulo 2 dizendo que da mesma maneira que no meio do povo de Israel surgiram falsos profetas, haveria dentre o povo de Deus, dentre a igreja, falsos mestres. Estes falsos mestres, diz Pedro, vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. E então Pedro no verso 3 vai dizer que eles fazem isso movidos por avareza. Vejam, eram homens que estavam dentro da igreja. Mas agora o coração está sendo movido pela avareza. E Pedro declara então que eles estão condenados. Ele continua a discorrer sobre exemplos históricos do juízo de Deus sobre pessoas assim. E quando chega lá no verso 21, Pedro então adverte: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Ou seja, estes homens que agora estão agindo dessa forma, enganando a igreja, em algum momento das suas vidas estavam caminhando com a igreja. E de repente, movidos pelo dinheiro, pela avareza do coração, começam a ensinar heresias destruidoras. O alerta seria melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. E o que fica claro aqui no final é que, a despeito de terem andado nos caminhos de Deus, não eram de Deus. Não passavam de porcas lavadas. Mas conheceram o caminho da justiça. Era melhor não ter conhecido, diz Pedro. Porque agora fizeram como o cão que se volta ao vômito. É o que Saul está fazendo lá no texto. Então tome muito cuidado quando você começar a tomar passos para longe de Deus. Porque às vezes parece um pequeno desvio e você fala: não, eu amo o Senhor. É um pequeno desvio, mas aquilo que pode parecer para você um pequeno passo, pode levar você para bem distante do Senhor. Saul, que foi rejeitado pelo Senhor, que começou com algumas desobediências, está agora recorrendo a uma abominação que ele mesmo tinha mandado tirar da terra. Porque quando você se afasta do Senhor, você acaba fazendo aquilo que você condenava
em outro tempo. Mas o texto vai dizer um pouco mais. Quando você está com o seu coração longe do Senhor, você recorre à falsa religião. Em oculto, Saul recorre àquilo que era abominável diante de Deus. Verso 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Saul está se ocultando. Saul está escondido. Há razões aqui. A primeira é que ele mesmo tinha dado a ordem para desterrar as médiuns. Ele não queria assustar de imediato aquela mulher que ele estava procurando, mas de fato havia também preocupação com aquilo que o povo iria dizer. Imagine o povo agora vendo o rei que mandou desterrar as médiuns indo atrás do rei, indo atrás de uma médium. É como pastores que bradam dos púlpitos contra certos pecados e são pegos nos pecados. Nós não gostamos de ver essas coisas. É claro que líderes não são infalíveis, eles podem cair em pecado. Mas aqui Saul está fazendo questão de ocultar. Não é um simples deslize. Uma coisa é você pontualmente cair em tentação, em transgressão, mas este homem está arquitetando para fazer todas essas coisas e não ser pego, e não ser descoberto. E você então percebe a que ponto chega alguém que está longe do Senhor. Matthew Henry, quando comenta o texto, afirma o seguinte: acreditar que Deus, que tinha recusado a Saul o benefício das próprias instituições, permitiria que ele colhesse qualquer vantagem real por meio de uma invenção diabólica, era algo absurdo. Como é que alguém pode acreditar nisso? Se ele vai lá e fala com o profeta, Deus não fala com ele. Se eles lançam as sortes, Urim, Tumim, Deus não fala com ele. Se Deus não lhe dá sonhos, como é que Deus vai falar por meio de algo diabólico? É algo absurdo, diz Matthew Henry. E então começam algumas ironias do texto. A primeira delas está no verso de número 9. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Primeira ironia é essa. É a própria bruxa que vai lembrar Saul da tolice que ele está cometendo. Será que você não sabe o que fez o rei? Você não se lembra que Saul mandou desterrar as médiuns? Você está querendo me pegar aqui em alguma armadilha? É como se fosse uma repreensão. Saul está ouvindo de uma pagã que ele não deveria fazer aquilo. Essa é a primeira ironia que aparece aqui. Mas ele continua o seu intento. E ele pede para falar com Samuel, verso 11. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. A mulher está dizendo: olha, você não sabe o que aconteceu aqui? Você não sabe que Saul mandou desterrar as médiuns? Eu quero falar com Samuel. E então aqui você tem mais uma ironia do texto, porque quando Samuel estava vivo, Saul não foi falar com ele. Durante bastante tempo, Samuel ficou afastado, ele estava lá naquela casa de profetas. Saul poderia ter ido procurá-lo, em nenhum momento isso ocorreu, mas agora, depois de morto, por conta de tudo que está acontecendo e de não ver mais Deus falando com ele, ele quer falar com o morto, ele quer falar com Samuel.
E é por isso então que ele pede: eu quero ver Samuel. O verso 12 então traz algo interessante. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. E eu quero que você repare bem algo aqui. Logo após o pedido de Saul, o texto já emenda dizendo que a mulher viu a Samuel e ficou apavorada. Há alguns que vão entender o seguinte: olha, o texto não mostra como foi a invocação, o texto não mostra qual foi o ritual, porque muitas vezes Deus não quer descrever isso no livro, para que outros não tentassem fazer a mesma coisa. Para mim não faz o menor sentido isso, porque você vê descrições do texto bíblico de coisas terríveis que Deus não quer que você faça. Não é essa a razão. A questão é que o texto está mostrando que a aparição de algo aqui não tem nada a ver com o que a mulher fez ou não fez. Porque assim que Saul disse: eu quero ver Samuel, a mulher viu Samuel, ouviu alguma coisa e ficou aterrorizada. O que significa isso? Ao que tudo indica, essa mulher nunca tinha visto algo assim. Se de fato ela estava acostumada a manipular o mundo espiritual e a ver coisas espirituais, ela não se espantaria com o que estava vendo. Contudo, ela fica aterrorizada com o que ela vê. Parece então que ela era de fato uma embusteira. Alguém que enganava. E que agora está diante de algo real. Lá no Novo Testamento você vai ter uma história assim. Você vai ter um homem que iludia as pessoas com mágica. E então este homem se converte. Mas o texto diz que ele iludia as pessoas com mágica. Quando ele viu o poder de Deus nos apóstolos, ele quis comprar aquele poder. Lembra? Simão, o mago. Ele não era um mago coisa nenhuma. E ao que tudo indica, essa mulher também era uma embusteira. Ela vê alguma coisa, ela fica apavorada. E aqui então começam as dificuldades do texto. Porque alguns assumem que era de fato Samuel. Porque o texto começa dizendo: vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Mas parece que o narrador aqui, o escritor do livro, está narrando a partir da perspectiva de Saul, visto que a própria mulher não sabia que era Samuel. Ela viu alguma coisa, mas ela não sabia que era Samuel. Ela não diz em momento algum que ela estava vendo Samuel. Ela reconhece Saul. Quando a aparição está diante dela, ela olha para Saul e fala: você é Saul. E aqui nós podemos inferir: será que a aparição, o espectro, o espírito, o demônio falou que era Saul que estava ali? É uma possibilidade. Mas ela não sabe que ali está Samuel. E diante disso, desse momento em que ela está bastante assustada, Saul tranquiliza a mulher. Veja o verso 13. Respondeu-lhe o rei: não tenha medo, ou não temas. Que vês? E aqui então, o rei é que pergunta: o que você está vendo? E a mulher não diz assim: eu estou vendo Samuel. Ela diz: então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Vejo um Deus que sobe da terra é muito diferente de dizer: eu estou vendo Samuel. Agora, a palavra que é traduzida na sua Bíblia por Deus tem uma outra possibilidade também de tradução.
Essa palavra pode significar Deus, deuses ou juiz. A ideia então é: eu estou vendo um juiz que sobe da terra, mas ela não nomina o juiz. E então é Saul que continua a conversa. Verso 14. Perguntou ele: como é a sua figura? Como é que é esse juiz? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Veja, essa é uma descrição parecida com a de Samuel, certo? Você se lembra que Samuel um dia chegou para Saul para dizer que Deus havia condenado o que ele havia feito, e quando Samuel saiu, Saul pegou na sua capa e rasgou a capa? Foi o momento em que Samuel falou: do mesmo jeito que você rasgou a minha capa, o Senhor rasgou de você o reino? Essa era uma roupa típica do juiz. E é por isso que essa mulher vê e pensa: eu estou vendo um juiz, mas como que é esse juiz? Ele está envolto numa capa, ele é um ancião. Volte seus olhos para o texto. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então veja, a mulher, a médium, ela não disse que era Samuel. Ela viu um juiz subindo da terra. Saul entendeu que era Samuel, e o narrador está narrando a partir do que Saul está entendendo. E é por isso que ele está chamando de Samuel, porque agora ele vai mostrar o diálogo que Saul tem com aquele que ele pensa que é Samuel. Você quer um exemplo parecido com isso? Isaac estava bastante velho, ele não conseguia enxergar direito. Então ele mandou Esaú ir fazer uma caça, porque ele queria abençoar Esaú, a despeito de Deus ter dito que a bênção seria de Jacó. A mãe ouviu, falou: Jacó, faz lá um cozinhado, nós vamos enganar seu pai. Vestiu Jacó com as roupas de Esaú. Jacó se achegou para Isaac e falou: meu pai, eu trouxe a caça. Mas já? Como é que você conseguiu tão rápido? O Senhor teu Deus trouxe essa caça até mim. É você mesmo, Esaú? Vem cá, chega perto aqui. Ele chega, dá um cheiro, ele não está vendo. E então ele começa a conversar com aquele que ele pensa que é Esaú, e começa a chamar de Esaú. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Saul acha que Samuel está ali. Ele entende que está travando uma conversa com Samuel, e é dessa perspectiva que o narrador então parte para registrar o texto. Deus está, na verdade, usando um espírito maligno para punir Saul. O que acontece aqui é juízo de Deus. Saul não está conseguindo falar com o morto. Deus está julgando Saul. Algumas razões para isso. Primeiro, a aparição do espectro ou de um espírito maligno como um juiz. Isso serve tanto para espantar a médium, porque imagine, essa mulher está fazendo algo contrário à lei do Senhor e à ordem do rei, e agora se levanta um juiz. Mas aparecer com o juiz também enganaria Saul. Levaria Saul a entender que ali estava Samuel. Há aqueles que dizem: não, Samuel está aqui mesmo, porque Samuel vai dizer o que aconteceu, ou o que iria acontecer. Dê uma olhada nos versos 16 a 19. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera. Tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi.
como tu não destes ouvido à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Bom, até aqui, a aparição está falando apenas do que já foi dito por Deus. Isso era conhecido de Saul já. Não tinha novidade alguma. Mas agora a aparição vai dizer o que vai acontecer. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Quando ele diz aqui, olha, amanhã você e seu filho vão estar comigo, amanhã você e seu filho vão estar mortos. Só que eles não morreram no outro dia. Passou um tempo, talvez aí entre 15 e 18 dias, até o momento em que ele vai morrer. Mas aí, os que entendem que aqui está, de fato, Samuel, vão traduzir a palavra amanhã de outra forma. Porque essa palavra que aparece aí traduzida por amanhã, também tem um sentido de em algum tempo futuro, ou em algum tempo por vir. É como se Samuel então dissesse, olha, em breve você estará comigo. Em breve você vai morrer. E isso talvez corrigiria a profecia, que não se cumpriu no outro dia. Eu creio que a tradução amanhã está correta. E eu creio que de fato furou a profecia. Mas suponha que o texto seja corretamente traduzido por em breve. O fato de acontecer o que o Espírito está dizendo que aconteceria, demonstra que é de fato Samuel? Volta lá em Deuteronômio. Vai lá no capítulo 13. Que alguns vão dizer, o que mostra que um profeta é verdadeiro, essa sua profecia se cumpriu. Bom, o capítulo 3 de Deuteronômio diz assim, quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Então o que o texto está dizendo? Pode ser que haja um profeta que fale o que vai acontecer, que anuncie um sinal, um prodígio, isso se cumpra, e esse profeta diga, vamos fazer o que é contrário à lei de Deus? Deus diz o que é isso, veja lá. Não ouça as palavras desse profeta, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Bom, se Deus faz isso com os seus filhos, se Ele prova os seus filhos, de igual modo Ele julga aqueles que não são seus filhos, da mesma maneira. Então, mesmo que seja verdadeiro, cumpriu-se a profecia, isso não prova que era Samuel. Porque ele está fazendo algo contrário àquilo que Deus disse. Ele está recorrendo a uma abominação. Mas há uma outra questão aqui que alguns vão levantar. Olha, o Espírito mesmo está dizendo que é Samuel. Volte lá no texto, verso 15. Samuel disse a Saul, por que me inquietas? Bom, não é só o narrador que está dizendo, o próprio Espírito está dizendo, por que me inquietas, ou me inquietaste, fazendo-me subir? E eu quero responder com isso, abrindo a Bíblia em Mateus, capítulo 24. E veja que eu estou tentando interpretar aquele texto a partir da analogia da fé, ou seja, a partir
de tudo aquilo que a Escritura fala acerca desse tipo de assunto. Mateus 24, verso 24. O próprio Jesus adverte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus está falando de algo que vai acontecer para frente, mas o poder de Satanás também era esse lá atrás. Não significa que aquele espírito é o espírito de Samuel, principalmente quando você olha o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios. Capítulo de número 11. Verso 14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás pode se transformar em anjo de luz, não ia se travestir de Samuel? Não, mas isso não prova. Ok. Eles vão dizer assim, sabe por que é Samuel mesmo? Porque o espírito que aparece está repreendendo Saul pelo seu pecado. Se fosse o diabo, não repreenderia Saul pelo seu pecado. E eu gosto muito do que Matthew Henry comenta nesse momento. Ele diz assim: Satanás tinha ajudado Saul a abrandar e a desculpar esse pecado quando Samuel está tratando com ele para levá-lo ao arrependimento. Porque qual é a repreensão aqui? Você não destruiu os amalequitas como Deus disse por meu intermédio que era para você fazer. Bom, quando Samuel lá atrás chegou para Saul e tentou repreendê-lo, levá-lo ao arrependimento, ele deu um monte de desculpa mentirosa. E por que você sabe que pode ser o diabo que está ajudando ele ali? E com isso eu não estou dizendo que ele ficou possesso não, tá? Eu estou dizendo que o diabo é o pai da mentira. E ele está usando de mentira para justificar aquilo que ele fez. E é por isso que Matthew Henry então diz, olha, o diabo ajudou ele lá atrás a dar desculpas a Samuel, mas agora ele agrava esse pecado para levar Saul ao desespero em relação à misericórdia de Deus. Então vem a advertência de Matthew Henry. Veja o que acontece com aqueles que dão ouvidos às tentações de Satanás. Ele próprio será o acusador deles e os afrontará. A ideia dele é, o diabo tenta você. E se você cair em tentação, o diabo acusa você. Lá atrás, o diabo é o tentador de Saul. E Saul cai em tentação. E agora o diabo pega toda aquela história e coloca terror nesse homem que acha que está conversando com Samuel. As palavras aqui não são de esperança. As palavras estão levando Saul ao desespero. Além disso, meus irmãos, não é consistente com a Escritura pensar que o Senhor, que não falou com Saul pelos meios ordenados, pelos profetas, pelo Urim, Tumim, ou por sonhos, que eram os meios que Deus falava na época, iria falar por um meio que ele proibiu. Como é que você pode pensar nisso? Deus levanta profetas, você não busca o profeta. Deus fala para você não consultar morto, você consulta morto e Deus deixa o morto vir falar com você? Não é consistente pensar assim. Além do mais, se você lembrar dos evangelhos, Jesus fala lá sobre uma história do rico e do Lázaro. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16. Jesus fala de um homem rico que morreu e de um homem pobre que também morreu, um mendigo. E eles foram para lugares diferentes. Diz o texto no verso 20:
Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do rico e desejava alimentar-se das migalhas dele. Verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Detalhes: o rico no inferno está vendo Abraão e Lázaro. Lázaro não está vendo o rico em tormentos. Ao que tudo indica, ver aquilo que estava ocorrendo com o mendigo fazia parte também do tormento deste homem. E é por isso que ele pede a Abraão, pede que ele molhe lá o dedo e venha aqui e me dê um pouco de água. Então no verso 25, disse Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, não podem, nem os de lá passar para nós. Entre o seio de Abraão, entre o paraíso aqui e o inferno, há um abismo intransponível. Mas dá para ir do inferno, ou do céu, do paraíso para a terra, para falar com gente de novo? Não é consistente, você percebe? Mas há um pouco mais nesse mesmo texto. Verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Sabe o que é Moisés e os profetas? A escritura do Antigo Testamento. Saul tinha os profetas, tinha Urim e Tumim. Deus não lhe falava assim. Deus ia falar com ele por meio de um profeta morto. Volte ao texto. Ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quando você considera o todo da Escritura, não faz sentido considerar que Samuel veio dos mortos falar com Saul. A falsa religião engana. E não é só isso. O texto mostra o resultado da falsa religião. Volte lá no capítulo 28, a partir do verso 20. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltava-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. A falsa religião leva ao desespero. Não há esperança. Este homem que não ouve mais a Deus, mas que recorre à falsa religião, está desesperado. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas força e te ponhas a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se, matou-o, e tomando farinha o amassou, e o cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. A falsa religião leva ao desespero.
Meus irmãos, Saul fez o que muitos fazem: buscar respostas espirituais em fontes condenadas por Deus. É isso que fazem os que buscam religiões e métodos que não são permitidos na Escritura, que são condenados pela Escritura. Consultar mortos, adivinhar por cartas, consultar os astros, os búzios, ou qualquer religião que negue a Cristo. Qualquer um que busca esse tipo de falsa religião terá o mesmo fim: desespero. Há muitos que outrora confessavam a Cristo e hoje apelam para falsas religiões. Pessoas que estavam no meio do povo de Deus e hoje estão no meio de religiões de ocultismo. Mas mesmo dentre aqueles que dizem cristãos evangélicos, há práticas que não são ordenadas pela Bíblia. Qual é a vontade de Deus? Deixa eu ver. Esqueça. Deus nunca falou para você buscar a vontade dele assim. O meu nome eu tinha que dar bibliomancia. Não. Isso não é ordenado por Deus. Isso é falsa religião. Revelações extrabíblicas, falsa religião. Ainda que um anjo venha do céu e vos anuncie um evangelho diferente do que os apóstolos anunciaram, seja maldito. Mas você tem isso dentro da igreja de Deus. Profecias ou pretensas profecias por meio de línguas estranhas que também não existem na Bíblia. Tudo isso é condenado pelo Senhor. Deus fala por meio da palavra. No tempo de Saul, ele ainda falava por profecias, pelos profetas, por Urim e Tumim, porque o cânon não estava completo. E ainda assim este homem não buscou os meios corretos. Hoje você tem toda a palavra de Deus. E se você não escuta a palavra, você não escutará nada mais, ainda que Deus faça chover milagre todo dia na sua vida. Você busca a orientação de Deus, você busca consolo, você busca esperança na Escritura. Não há outra fonte de consolo. Agora, buscar a falsa religião acontece também com os ateus. Apesar deles quererem negar qualquer existência de Deus, os ateus criam ídolos no seu coração. Eles fazem o que a Escritura condena, eles estão atrás de ideologias, de prazeres, da ciência, de algo que dê razão à sua vida, e isso é totalmente religioso. E é falsa religião, como dizia Calvino, fora de Cristo só há ídolos. Cuide para não se afastar do Senhor, porque você pode recorrer à falsa religião. Por último, cuide para não se afastar do Senhor, porque você vai negar a religião verdadeira. Porque quando você se volta para o erro, para a falsa religião, é inevitável negar a religião verdadeira. Lá no capítulo 15, Saul ouviu de Samuel que obedecer é melhor do que sacrificar, e que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E agora ele literalmente nega a religião verdadeira e se volta para a feitiçaria. Se antes a rebelião se assemelhava à feitiçaria, agora ele nega completamente a verdadeira religião e se volta para a feitiçaria. A ideia é, se Deus não me responde pelo profeta, se Deus não fala pelos meios usuais, eu vou dar um jeito de acessar Samuel, eu vou ter resposta. Não importa o que a religião verdadeira diz, não importa se Deus condena isso, eu quero respostas, eu terei as minhas respostas.
E então, após ouvir da vidente que o rei havia eliminado os médios e adivinhos, temendo o castigo, Saul quebra o segundo mandamento. A médio estava morrendo de medo, porque o rei disse, não pode ter médio e adivinho. Saul vai dizer, olha, volte lá no verso 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te virá por isso. Isso é uma negação da verdadeira religião. Ele toma o nome do Senhor em vão e promete algo que ele não pode cumprir. Como rei, ele pode livrar a mulher da punição real, mas ele não pode livrar a mulher da ira de Deus. Ele não pode livrar alguém que está afrontando o Senhor, fazendo algo que o Deus não permite. Eis então um coração apóstata. Ele invoca o nome do Senhor para garantir a impunidade a uma transgressora da lei de Deus. E Saul aqui parece muito com a serpente. Porque a serpente chega lá no Éden e a mulher diz assim, não, Deus disse que quem comer vai morrer, é certo que você não vai morrer. E aqui a médio fala, eu não posso, o rei mandou acabar com todo mundo, com as médios todas, você não vai morrer, não vai acontecer coisa nenhuma. A fala é a mesma, porque procede da mesma fonte. Saul nega a verdadeira religião, colocando sua prática e desejo acima daquilo que Deus revelou, cometendo então um grande absurdo. Mas a mulher não está menos afastada de Deus do que Saul. A mulher está morrendo de medo de Saul, da lei de Saul, mas ela não teme a lei de Deus, que disse que não é para consultar mortos. Ela não teme transgredir a lei do Senhor, ela teme transgredir a lei do rei. E quem nega a religião verdadeira, temerá os homens, temerá as circunstâncias, mas nunca temerá o Senhor. Porque o coração ignora o Senhor. Meus irmãos, há muitos que já estiveram entre os crentes, já estiveram na igreja e que hoje negam a verdadeira religião. Um triste exemplo disso é um pastor assembleiano, Ricardo Gondim. Tem um vídeo antigo na internet, onde ele exalta a palavra de Deus. E hoje, ele nega completamente aquilo que a Escritura revela. Ele nega a soberania de Deus, ele nega a sua onisciência, ele nega que Cristo retornará. Apostasia é algo terrível. Tome muito cuidado. Mantenha-se perto de Cristo Jesus. Cuidado com as pequenas concessões, porque pequenas concessões podem levar você a passos largos para longe do Senhor, e você acabará negando a religião verdadeira. O problema é que há crentes com o coração tão endurecido, vivendo em seus pecados, que sequer admitem que as mazelas que enfrentam são consequência da sua desobediência. Crentes que não creem na disciplina bíblica, isso já é negar a verdadeira religião. Há aqueles que já estão tão seduzidos pelo mundo, que negam verdades claras da Escritura, por exemplo, como a criação. Não, houve aí uma evolução, a ciência tem dito isso. Negam a depravação do homem. Não, o homem é bom por natureza. O problema é a sociedade que leva o homem a ser ruim.
negam verdades bíblicas, negam a verdadeira religião. Tem muito crente que, por estar longe de Deus e consequentemente da palavra de Deus, que acha que pode adorar a Deus de qualquer forma e que isso não fará a menor diferença diante dele. Crentes que não buscam uma vida de santidade, crentes que desonram a Deus, tudo isso se encaixa em negar a verdadeira religião. Crentes que aparentam piedade, mas como diz Paulo, negam o poder da piedade. Paulo fala isso na segunda carta a Timóteo, veja lá. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você fala que terrível, e é terrível mesmo. Mas veja mais uma característica destes homens. Verso 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Eles parecem até que são piedosos, mas eles negam o poder da piedade, da santidade. E é por isso que Paulo diz: fuja desses. O que o texto mostra então, meus irmãos, é a decadência espiritual de Saul. Ungido como rei, posteriormente rejeitado pelo Senhor, e traz um alerta para você: cuide para não se afastar do Senhor, porque você pode vir a fazer o que outrora condenava. A sua ética, a sua moral dependem da sua crença. Longe de Deus, você abandonará os seus princípios. Você recorrerá à falsa religião. O homem é intrinsecamente religioso, e se ele não adora a Deus, ele tentará um substituto para Deus. Fatalmente, ele adorará ídolos. Eu já citei Calvino e eu volto a reafirmar: fora de Cristo, só há ídolos. Longe de Deus, você negará a religião verdadeira. Você não se importará mais com aquilo que Deus revelou. Você não se importará mais com aquilo que está na bendita palavra de Deus. Então cuide, pois Saul rejeitou ouvir o profeta de Deus enquanto estava vivo, e depois buscou ouvir um morto, negando o que Deus revelara. Deus falou, meus irmãos, Deus fala, e Deus continuará falando, não por meio de médiuns, não por meio de espíritos, não por meio de qualquer outro meio místico, mas por meio do seu Filho e da bendita palavra de Deus. Porque tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Ele não fala a você por meio de mortos, mas por meio daquele que venceu a morte. Jesus Cristo é o Deus vivo, cuja palavra é viva e eficaz, e é apta para discernir os propósitos do seu coração. O texto de Deuteronômio, capítulo 18, dê uma olhada lá mais uma vez. Deuteronômio, capítulo 18. A partir do verso 9, que foi o que eu li, fala contra
médiuns e feiticeiros. Quando vocês chegarem na terra, vocês não vão ter entre vocês feiticeiro, quem busca ouvir morto. Tudo isso é abominação diante de Deus. Mas repare o que é dito a partir do verso 13. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio dos teus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedireis contas. Você consegue perceber o quão belo é isso? Porque ao mesmo tempo que Deus condena todas essas práticas e diz: não busque os mortos, não busque saber do seu futuro por essas coisas, isso é abominação. Ele diz: eu dou a vocês um profeta, um mediador, Cristo Jesus. É por meio dele que Deus fala com você. Caminhe com Cristo, rejeite a falsa religião, pratique a verdadeira religião, que é pautada na palavra de Deus.